Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar aí o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convido você que ainda não conhece a nossa página no Instagram também, a Garagem do Rofré 1, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens de conteúdo automotivo. Então, convido aí a conhecer a nossa página, se gostar é só seguir, tá certo? E podemos interagir por lá também, tá bom? Gente, mais um vídeo aqui hoje para nossa playlist. Aqui à minha frente é o nosso Monza Classic na sua versão a gasolina, motorização 2.0. Esse carro que é 1989. Esse carro também, gente, que já tem vídeo no canal, tá certo? Tem playlist aí no canal, então você pode estar acessando e conferindo os demais vídeos que já foram postados aí sobre esse veículo. Esse carro como uma possibilidade de uso para dia a dia, a apresentação e um pouco da história do Classic SE, tá certo? Que é bem legal mesmo, tá bom? E no vídeo de hoje eu queria rapidamente comentar aqui com vocês 5 coisas que eu tenho gostado bastante neste carro. Primeiro eu queria dizer a vocês que para chegar a esta conclusão, ou seja, a dizer o que gosto, o que não gosto nesse veículo, eu precisei, gente, fazer uma coisa, que foi rodar com o carro. Você que segue aí no Instagram deve ter visto algumas postagens, inclusive no nosso story, de que na semana passada, hoje aqui são 13 de novembro de 22, para registrar aqui a data, na semana passada eu elegi o Monza, né, como meu parceiro de trabalho. Então viajei com ele, fui para o escritório com ele, fui para o supermercado com ele, fiquei alguns dias mesmo na rotina de trabalho com este carro, tá bom? E daí a gente vai se ambientando mais, a gente vai conhecendo um pouco mais do carro e podendo falar com um pouco mais de tranquilidade sobre aquilo que nós achamos. Claro que tudo isso é muito subjetivo, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu peço realmente, concordando ou não, que deixe aí os seus comentários, tá bom? Então, gente, primeiro item que eu gosto bastante nesse carro é que é um veículo clássico, tá certo? Então, quando eu saio com este carro, eu até postei no Instagram e disse o seguinte: olha, a segunda-feira ela tá com cara de sexta-feira. Então, aquela segunda-feira que às vezes a gente vai sair para o trabalho, no meu caso eu precisava pegar uma estrada para chegar até a capital, então eu estava no interior e eu disse, olha, eu vou começar de uma forma mais leve a minha semana. Então, quando eu entrei desse carro e fui para a estrada, a sensação que eu tinha era uma sensação que eu estava indo passear. Era uma sensação diferente. Não era aquela sensação da mesmice, aquela sensação do carro, entre aspas, paletó e gravata. Na verdade, era uma sensação diferente, uma sensação de um dia um pouco mais leve. Eu sentia como se fosse uma sexta-feira que eu estivesse encerrando ali a minha semana, digamos assim, de trabalho. Então, você está dirigindo um carro clássico, você está dirigindo um carro diferente, você está dirigindo um carro que ele pode aliviar um pouco mais, digamos assim, o peso da rotina diária, tá bom? Então, eu acho isso muito legal para dirigir esses carros. Segundo ponto que esse carro eu gosto bastante, gente, é o pacote de equipamentos dele. Eu começaria a dizer aqui que o Classic ele já é um pouco diferente de outros Monzas desta época, porque essa era a versão topo de linha, a versão mais completa que a GM produziu no ano de 1989. E eu começaria falando aqui não só da parte externa, como ele tem as rodas serrinha que são bem bonitas. Esse carro ele tem a opção aqui das 4 portas, então é um carro que melhora aí a acessibilidade das pessoas no dia a dia, tá certo? Ele já tem a anteninha elétrica, tá certo? Que ela lhe dá um sinal um pouco melhor para você escutar o rádio. Ele já tem as luzes de milha, então ele tem esses pacotes, acessórios e equipamentos que já facilitam bastante. Mas eu queria trazer um pouco vocês aqui para o interior do veículo, tá certo? E dizer o porquê eu elejo isso como um segundo ponto bem positivo desse carro. Esse é um carro, gente, que ele traz muito, por exemplo, do que aquele Peugeot
está trazendo, claro, com algumas diferenças no quesito tecnologia. A gente está falando de um Peugeot ali, modelo 2023, aqui a gente está falando de um carro 1989, épocas e realidades totalmente diferentes. Mas o Classic SE, ele vai trazer aqui direção hidráulica, ele vai trazer ar-condicionado, tá certo? Ele vai trazer, gente, travas elétricas, ele vai trazer, pessoal, vidros e retrovisores elétricos, ele vai trazer um som para você que gosta ainda de escutar uma rádio, alguma coisa nesse sentido. Isso é interessante. Ele vai trazer ali o medidor da tensão da bateria. Ele vai trazer um econômetro, embora esses carros carburados não sejam tão confiáveis a nível do econômico. Mas ele traz esse pacote também aí de equipamento, tá certo? Ele vai trazer o para-brisa degradê, tá certo? Ele vai trazer também os... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai trazer o espelhinho de cortesia aqui, tá certo? Para auxiliar aí, sobretudo mulheres, enfim, ou até homens mesmo, que queiram aí dar uma conferida no visual, tá certo? Então, ele é um carro, gente, que vai trazer, e eu destaco ainda aqui, ó, que os vidros elétricos, eles são vidros elétricos nas 4 portas. Até hoje você tem veículos que saem da linha de montagem com vidros elétricos nas 2 portas, entende? Então, ele traz um pacote de equipamentos bem atrativos, tá certo? Traz aqui também, como um quesito de segurança, o encosto de cabeça para ao menos 2 ocupantes no banco traseiro. Então, é um carro que, a nível, gente, de equipamento, eu acho, considerando sobretudo um veículo, olhe bem, 1989, eu acho um carro muito bacana, tá certo? Um outro item, gente, que eu queria trazer aqui, que gosto bastante desse carro, é o conforto, tá bom? Quando nós abrimos aqui esta porta traseira, vocês percebem a qualidade do banco traseiro deste carro, tá certo? Então é um carro muito confortável de se rodar, tá bom? Ele puxa muito esse Monza Classic para os Opalas. Eu costumo dizer o seguinte, eu ainda acho o banco do Opala um pouco, não sei se são até iguais, mas eu acho até o Opala um pouco ainda mais macio, tá certo? Eu digo igual a nível de acolchoamento, né? Mas é um carro extremamente confortável, tá bom? Ele tem, inclusive, aqui uns porta-revista, uns porta-estreco, bem bacana, tá bom? Agora, esse conforto, ele não se traduz só em relação à questão dos bancos, mas é um carro que tem uma dirigibilidade muito interessante. Ele tem a direção hidráulica, que facilita aí a condução e as manobras no dia a dia, tá certo? E ele tem também uma relação de câmbio motor, eu acho muito bacana. Então se torna um carro muito gostoso de dirigir, entende? Então esse item de conforto é muito legal. Olha o acabamento dessas portas, gente. Vamos comparar ali com aquele Peugeot na frente. Olha as portas desse Monza. Olha o acabamento aveludado. Vamos aqui agora para um carro desse aqui na frente. É um carro 2023, tem central multimídia, tem isso, tem aquilo e tal. Mas, gente, olha para esse acabamento de porta. Plástico duro, entende? Então, assim, é um carro, posso dizer, um veículo que eu considero como confortável, tá certo? Lembrando que ele obedece aí às dimensões de um Monza. Esse carro não é um Opala, tá bom? O Opala, obviamente, é um carro um pouco maior e ele traz um pouco mais de espaço interno, tá bom? Outro item, gente, para adiantar aqui o vídeo, que eu acho positivo desse carro é a fácil manutenção. Por exemplo, sei que eu que gosto muito, sou apaixonado por Taurus, pessoal aí, a galera da BMW, do Audi, da Mercedes, do próprio Galaxy automático, entende? São veículos que requerem um pouco mais de cuidado no quesito da eleição do seu mecânico. Não é todo mundo que mexe em carros como esses que eu citei. Fora o valor das peças, que são mais caros. Você vai comprar peça de Taurus, não é peça, por exemplo, Santana. São peças um pouco mais caras, você tem que procurar um pouco mais para comprar uma peça de uma qualidade melhor, enfim. Esse carro já é ao contrário disso, é um revés disso.
ele é de muito fácil manutenção, entende? Então, o que é que acontece? Este veículo, ele é um carro, deixa eu tentar abrir aqui para ver se eu consigo mostrar a vocês conseguir, eu consigo, é porque eu não faço, gente, edição de vídeo, várias pessoas já falaram, Rafael, tem que fazer, mas é meio complicado para mim. Deixa eu me inspirar um dia, que aí eu consigo fazer essas edições, tá certo? Até lá eu vou fazendo aqui ao vivo, beleza? Então tá aqui, ó. É um carro que você tem uma manutenção muito... Vou mostrar aqui um pouquinho do cofre e do capô. É um carro que você tem uma manutenção muito fácil. Então, não é difícil você achar pessoas para mexer nesse carro, tá certo? Não é difícil. Não é difícil você achar peças para esse veículo, tá certo? Tudo é muito simples e o mais legal, entendeu? Qualquer pessoa mexe, qualquer pessoa, eu digo, uma pessoa com mínimo de conhecimento mecânico não vai ter tanta dificuldade para mexer nesse carro, tá bom? E um outro item, gente, para finalizar o vídeo de hoje, seria o item relacionado ao consumo, tá certo? Bom, aqui você está falando de um carro que vai lhe fazer uma média, é o que eu tenho feito mais ou menos, uma média de cidade-estrada, uma base aí com ar-condicionado de 11 km com litro. Só que a gente está falando de uma média de 11 km para um carro carburado, um carro com ar-condicionado, porque todas as vezes que eu andei nesse Monza até hoje foi full time com ar-condicionado ligado, não gosto até de andar com vidro aberto, primeiro por causa de acústica, tá certo, de ruído, e segundo por causa de poeira no estufamento do carro, então eu evito. Mas, então, 11 km com ar-condicionado é a média que eu tenho feito nesse carro, mais ou menos. Então, o que é que ocorre? Para um veículo carburado 1989 com ar-condicionado, é um carro, na minha avaliação, interessante em relação a muitos outros carros contemporâneos. Lembrando que quando você, mas meu carro eu tenho um 2015 que faz 13 cidade-estrada, tá? 2015 que faz 13 cidade-estrada, mas você tem que pagar emplacamento, você tem que pagar seguro, você tem algumas outras despesas que este carro, por exemplo, não te dá. Tá certo? Então, gente, seria o vídeo de hoje. São 5 coisas realmente que gosto bastante nesse carro. Queria que você deixasse aí o seu comentário, tá certo? O que é que você acha? Se gostar do vídeo, deixe o seu gostei, compartilha aí o vídeo, segue lá a gente no Instagram, Garagem do Rofreu, numeralzinho 1 no final, beleza? Forte abraço aí a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.